Aleluia. Obrigado, Vitória. Povo de Deus, graça e paz, boa tarde. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Louvamos a Deus por esse dia, por essa tarde, estarmos juntos mais uma vez na presença do Senhor. Hoje, mais um domingo atípico aqui para nós, por conta do encontro de mulheres. Nós estamos ali na nossa chácara com 55 mulheres fazendo o encontro e outras mulheres servindo. Então a gente deve ter mais ou menos 100 pessoas ali na chácara nesse exato momento. E por isso você deve perceber a ausência de algumas pessoas nesse culto. Mas nós já estivemos aqui pela manhã no primeiro culto, agora no segundo. E muitas pessoas virão no terceiro culto também para receber as pessoas que estão ali na chácara realizando o encontro. Amém? Mas o Senhor está nesse lugar. Glória a Deus. Talvez algumas pessoas que você esperaria ver não estão aqui, virão depois, mas o Senhor está. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, que bom que você está aqui. Amém? Queridos, eu quero convidar você que está um pouco mais atrás, a se colocar um pouco mais aqui à frente. Por favor, tem algumas cadeiras aqui na frente, não precisa ser a primeira fileira se você não quiser. Mas se você está um pouco mais atrás, vem aqui para frente, para a gente ficar um pouco mais perto aqui uns dos outros. Amém? A brasa é sempre importante, ela está próximo à outra, para que ela cumpra completamente o seu propósito. Aleluia! Queridos, e antes de nós entrarmos nesta palavra, eu quero trazer duas comunicações que não estão no nosso vídeo oficial de comunicação. A primeira delas, gostaria que projetasse para mim, por favor. É um seminário que nós vamos fazer aqui sábado, dia 9, para todos os solteiros da nossa igreja. Independente da sua idade, se você é solteiro, nós vamos estar com esse seminário aqui. Eu estarei ministrando esse seminário sobre os 3 temas que vocês estão ouvindo, visualizando aí. Diga comigo, por favor, tudo comunica. Capacitação, a segunda maior decisão. Amém? Sábado, 9 de novembro, nós vamos estar aqui a partir das 14 horas, ministrando esse seminário. Pastor, eu posso trazer um outro solteiro que não é da nossa igreja? Deve. Convida o seu colega da faculdade, da escola, familiar, e traz ele. Vai ser um tempo precioso aqui, uma tarde de aprendizado dentro dessa área. Amém? Próxima comunicação, Congresso de Homens, lá em Imperatriz. É o Congresso Geral de Homens do nosso ministério, que vai acontecer 14, 15 e 16 de novembro. Lembrando que 15 é feriado, proclamação da República, ou Dia da Bandeira. E ano passado nós estivemos lá em Imperatriz com uma caravana de homens aqui de Marabá. E esse ano nós estaremos lá novamente. Amém? Então você que é homem, se programe para fazer a sua inscrição. De hoje para amanhã, o link de inscrição ou contato vai estar no grupo de homens. Para você fazer a sua inscrição, são 3 lotes. Lote 1, 2 e 3. Quanto mais rápido você fizer, melhor e mais em conta. Tá bom? Você que é esposa e deseja que o seu marido melhore um pouquinho mais, faça um esforço de mandar ele para esse congresso. Aleluia! Quantas esposas querem um marido um pouco melhor aqui? Diga amém. A minha também. Então ela vai me mandar para esse congresso. Quer, Mayra? Um pouquinho melhor? Então mande ele para esse congresso. Vai ser uma bênção. Vai voltar um pouquinho melhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, nós queremos trazer uma palavra nessa tarde. Ministramos ela pela manhã. O Senhor trouxe essa temática ao nosso coração, que diz: qual
a visão de Deus a meu respeito. Ou eu poderia também dizer, qual o testemunho de Deus? Qual o ponto de vista de Deus? Ou qual o feedback de Deus a meu respeito? A palavra feedback é muito usada hoje em dia, que significa retorno, ou também um ponto de vista sobre algo ou alguém. Talvez se você estiver visitando a nossa igreja pela primeira vez, você vai dar um feedback da nossa igreja por onde você for, que você gostou ou não. Inclusive eu quero pedir, se você está visitando a nossa igreja e gostar do culto, diga para todo mundo. Se você não gostar, fique na sua. Não diga nada para ninguém, fique entre nós. Isso é um feedback. Aleluia. Queridos, e na nossa caminhada, a gente precisa causar uma boa impressão por onde a gente anda. Amém? Causar uma boa impressão na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança e por onde a gente vai. A gente precisa, como cidadão, como pessoa, a gente precisa causar uma boa impressão nas pessoas, para que elas possam dar um feedback legal da gente, por aí. Olha, eu conheci seu pastor, gente boa, gente fina, literalmente. Olha, eu conheci sua ovelha, ela trabalha comigo lá na empresa. Idôneo, mulher de Deus, homem de Deus. É bem verdade, irmãos, que a gente não consegue agradar todo mundo. Nem Jesus agradou. Quando Jesus expôs o seu projeto de trabalho, um dos seus discípulos pulou logo longe. Um homem chamado Judas. Porque Judas tinha outra expectativa acerca de Jesus. Então, quando Jesus traz o seu projeto de trabalho, nem ele agradou todo mundo. Então, tinha gente que falava bem de Jesus, mas tinha gente que falava mal. A gente não consegue agradar todo mundo. A Vitória falou pela manhã, palavras dela, que gosta quando eu ministro a palavra. Mas nem todo mundo é como a Vitória, irmãos. Talvez alguém, se descobrir que sou eu que vou ministrar, nem vem na igreja. Porque é o feedback da pessoa. Gosto não se discute. Talvez alguém prefere ouvir o Fabrício pregar, o pastor Naldo, a Mayra. E isso é normal. Isso é correto. É o seu ponto de vista a meu respeito. É o meu ponto de vista acerca de alguém. E cada um tem o seu ponto de vista. Cada um causa uma impressão em outra pessoa. Amém? Então, queridos, nós precisamos ter cuidado, mesmo no âmbito natural, para poder causar uma boa impressão por onde a gente anda. Principalmente se nós somos cristãos, carregamos um sobrenome sobre nós. Não um sobrenome natural, mas o sobrenome chamado cristão. Eu sou Carlos Cristão. Eu carrego esse sobrenome. Você também. Pensa comigo. Se nós estamos em um determinado lugar e nós furamos uma fila, alguém só não vai dizer, olha, um furão de fila. Vai dizer assim, ó, o pastor furou a fila. Aquela irmã lá da igreja furou a fila, aquela irmã que dançou. Ela dança até bem, mas é furonazinha de fila, né? Não, né, Amanda? Se a gente chega, irmãos, num determinado lugar, com ignorância, mesmo a gente estando no nosso direito, você chega num departamento, e talvez você chegue um pouco grosso,
ignorante. Aí alguém olha para você e diz assim: olha, aquele rapaz lá da igreja, que toca na banda da igreja, toca até bem, mas é ignorantezinho, que é uma beleza. Causou uma impressão, deixou uma marca, e a pessoa vai carregar essa marca. No dia que alguém perguntar para ela: o que é que você acha do fulano de tal? Ignorante. Eu vi ele num departamento acolá, querendo ser arrogante com todo mundo. O que é que você acha daquela irmã? Ali fura uma fila, que é uma beleza. Então, queridos, nós não vamos atingir os 100%. Nós não vamos ser perfeitos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Diga comigo: eu preciso fazer a minha parte e causar uma boa impressão por onde eu passar. Amém? Eu contei pela manhã, e algo que eu já contei outras vezes aqui. Acabei de dizer que nós não conseguimos agradar todo mundo. Jesus não fez isso. Eu citei um exemplo do nosso pastor presidente, pastor Raimundo Nonato, que é um homem maravilhoso, irmãos. Uma bênção. Mas um dia uma criança estava diante do altar da Ágape, que é a igreja que ele pastoreia, a sede do nosso ministério. E a criança estava olhando para o rosto do pastor Nonato, ali atento. E o pastor Nonato percebeu. E ele disse: estou percebendo que você olha para mim assim de forma tão atenta e procurando alguma coisa. A criança disse assim: eu estou procurando sua outra cara. Como assim? É que a mamãe disse que o senhor tem duas caras. Meu filho, quem é sua mãe? Você está entendendo, irmãos? Cada um tem o seu feedback. Se você conviver com o pastor Nonato, você vai dizer que amor de pessoa, ou não. Talvez você tenha outro feedback, outra impressão sobre ele. Não fui com a cara, não, do pastor Nonato. Uma vez eu estava compondo a equipe do Encontro de Homens, lá em Imperatriz, e eu estava na chácara organizando as coisas, e um irmão que também estava na equipe de servos, chegou para mim e disse assim: Carlos, vamos aproveitar que o povo não chegou ainda, e eu quero te pedir perdão e liberar perdão para ti. Eu digo: agora deu. Que eu nunca nem cruzei no corredor da igreja com aquele irmão. Você acredita? Eu nunca cruzei com ele no corredor da igreja. Mas ele tinha alguma coisa contra mim, Fabrício. E eu lá sabia o que era, irmãos. E eu disse: pois está perdoado, meu irmão. Me dá um abraço aqui, me perdoe também, e me ajuda a organizar as cadeiras que os homens estão chegando. E já fomos ali fazendo as pazes e trabalhando. Eu nunca soube o que foi que eu fiz para ele. Talvez ele só me viu tocando ou cantando, não sei, fazendo alguma coisa, e não foi com a minha cara, irmãos. Então a impressão dele a meu respeito foi negativa. Ou então um filho das trevas, ele emprestou o ouvido para um filho das trevas, que semeou uma semente no ouvido dele, que disse: Carlinho não vale nada. E ele alimentou. Serve de exemplo aqui para nós. Diga para a pessoa que está do seu lado: nunca empreste o seu ouvido para um filho das trevas. Qualquer dia desse eu vou pregar só sobre isso aqui. Amém? Isso se chama maldição da expectativa. Eu já li um livro que fala sobre isso. A maldição da expectativa. Alguém te dá um feedback sobre mim e você acredita nisso e segue a tua vida. Agora,
Que feedback você ouviu sobre mim? Se você nem convive comigo. É um perigo que a gente corre, né? E não sou só eu não. Lá na empresa que você trabalha, você corre esse risco também. Na família, na vizinhança, no condomínio. Tá chegando uma pessoa nova aí para casa número 5. Já ouvi dizer que a gente é ruim. E os outros vizinhos vão acreditar naquilo, irmãos, e causam prejuízo na vida da pessoa. Feedback, expectativa, testemunho, ponto de vista e assim sucessivamente. Tem gente que diz assim: pastor, eu não quero causar uma boa impressão para ninguém. O meu negócio sou eu e Deus. Amém? Eu respeito a sua caminhada, o seu entendimento. Pois beleza. Se você pensa dessa forma, que você não se preocupa em causar uma boa impressão para outro ser humano, então tá bom. Então vamos causar para Deus? Porque algumas pessoas na Bíblia causaram uma boa impressão para o Senhor. Nós vamos caminhar aqui em alguns nomes de pessoas que geraram alegria no coração de Deus, e Deus abriu a sua boca para dar um bom testemunho acerca dessa pessoa. É onde entra o tema da nossa ministração essa tarde. Qual a visão de Deus a nosso respeito? Se Deus for ter uma conversa com alguém sobre você, o que Ele vai dizer? Se Deus for conversar com alguém sobre mim, o que vai sair da boca de Deus a meu respeito? Que impressão eu causo aos olhos de Deus? Que imagem está sendo registrada diante de Deus com o meu estilo de vida aqui na terra? Queridos, isso é uma pergunta muito séria. Nós temos que sair daqui hoje com essa interrogação na nossa mente, no nosso coração. Qual a visão de Deus a meu respeito? O que Deus sente quando Ele olha para mim? O que Deus sente quando Ele me contempla? O meu estilo de vida causa o que aos olhos do Senhor? Quero falar para você do primeiro homem que causou uma excelente impressão aos olhos do Senhor e ouviu um testemunho ou um feedback a ser da boca de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Glória a Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Quem está falando aqui é Deus com Noé. Queridos, Gênesis capítulo 6 está narrando a perversidade do ser humano. Gênesis capítulo 6, o ser humano, ele aprontou tanto, ele entristeceu tanto o coração de Deus, a ponto de Deus declarar: eu me arrependo de ter feito o homem. E o arrependimento de Deus aqui não é o arrependimento literal, mas é um arrependimento chamado tristeza. Eu estou triste com a criação do homem. Eu estou triste com a conduta do homem sobre a terra. Porque a perversidade e a maldade só estava aumentando cada vez mais. Diga misericórdia. Você já ouviu algum pai olhar para o seu filho e dizer assim: eu me arrependo de ter tido você? Acontece por aí, infelizmente.
acontece por aí. O que é que esse pai ou essa mãe está querendo dizer? Você me entristece tanto, você me magoa tanto, que eu me arrependi de ter tido você. Essa foi a ação de Deus diante da humanidade, irmãos. O pecado estava tamanho que ele disse: eu me arrependo. Mas a Bíblia diz que quando Deus olha para Noé, ele achou graça. Diga comigo, graça. Graça significa favor que eu não mereço, mas também significa beleza e atrativo. Beleza e atrativo. Quando Deus olha para Noé, ele vê uma beleza, ele vê um atrativo. Que atrativo que Deus viu em Noé, irmãos? Diante de uma geração pervertida e desobediente, Deus encontrou um homem que andava na sua presença. E o Senhor abre a sua boca e diz: Noé, eu vou destruir a raça humana inteira, mas contigo eu vou estabelecer uma aliança, contigo eu vou estabelecer um pacto. Era como se Deus olhasse agora, irmãos, para Marabá e dissesse: olha, eu vou destruir, mas com você eu estabeleço um pacto e vou dar continuidade com você. Isso é um testemunho de Deus acerca de alguém. É um ponto de vista de Deus sobre uma pessoa. Nesse caso, Noé. Irmão, se Deus decidisse destruir Marabá e olhasse para a tua vida, ele continuava com o projeto de destruição ou ele pararia? Pergunta forte, né? Se a bênção de Deus para vir sobre Marabá dependesse do teu estilo de vida, Marabá seria abençoado ou não? É uma resposta que a gente tem que ter. Isaías 41, verso 8. Vamos falar de um homem chamado Abraão. O Senhor também deu testemunho sobre Abraão. Isaías 41, verso 8 diz: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Essa fala é de Deus, e ele está se referindo a alguém, ele está se referindo a Abraão, e Deus o chama de amigo. O único homem na terra que Deus chamou de amigo. Isso é muito forte, irmãos. O testemunho de Deus acerca de Abraão. O ponto de vista de Deus acerca de Abraão. Algumas pessoas Deus chama de servo. Algumas pessoas Deus chama de filho. Algumas pessoas Deus chama de criatura. Abraão ele chamou de amigo. É um nível muito alto, irmãos, que um ser humano alcança, ser chamado e reconhecido como amigo de Deus. Não é para qualquer um. Mas Abraão alcançou esse testemunho. E confirmando isso, Tiago capítulo 2, versículo 23. A Bíblia diz: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vocês estão assim estáticos me olhando. Eu espero que seja a palavra forte, né? Dá um glória a Deus aí. Aí melhorou. Abraão foi reconhecido como o quê? Amigo
de Deus, onde o próprio Deus o chamou de amigo. Se aconteceu com Abraão, pode acontecer comigo e com você. Dá uma glória a Deus. Se aconteceu com Noé, pode acontecer comigo e com você. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não tem religião para mim e para você. Deus, ele tem um relacionamento. Noé entendeu isso e caminhou para ter um relacionamento com o Senhor. Moisés entendeu isso, Abraão entendeu isso e caminharam para ter um relacionamento com o Senhor. Você está vendo aqui o texto bíblico. Deus não tem religião para mim e para você. Ele deseja um relacionamento. Ele deseja ser meu amigo, teu amigo e nós dele. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Abraão foi reconhecido como amigo de Deus. Êxodo capítulo 33, verso 11 em diante. O Senhor falava com Moisés. Sabe como, irmãos? Cara a cara, face a face. Como quem fala com o seu amigo. Está projetando? Projeta para mim, por favor. Êxodo 33, 11. O Senhor falava com Moisés, como, irmãos? Face a face, cara a cara. Você já conversou com alguém que ela não está te olhando? É ruim, não é? Uma vez eu cheguei aqui na igreja, tinha duas irmãs conversando, e eu cheguei e cumprimentei uma delas. Ela conversando, estava, me respondeu sem nem me olhar, e continuou o papo, e eu segurei, apertei a mão e disse assim: olhe para mim, graça e paz. Oh, pastor, a gente não pode perder a oportunidade de ensinar, né? Ô pastor, desculpa, porque o papo aqui estava tão bom. Digo, pois é. Olhe no olho da pessoa. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Diga graça e paz para ela aí. Tem gente que vai conversar com outro irmão e diz: vai falando aí que eu estou aqui mexendo. Não, tem hora que tem que ser assim, né? Na hora da correria. Mas o diálogo verdadeiro é o como? Face a face. E a Bíblia diz que o diálogo de Moisés com Deus era face a face, como uma conversa de amigos. Face a face, como se fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Já nós vamos falar sobre isso. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não permitiste saber quem enviarás comigo. Disserte: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Quem está falando aqui é Deus. Com quem? Com Moisés. O Senhor disse para Moisés, igreja: Moisés, eu te conheço pelo nome. Talvez alguém diga assim: pastor, é claro que Deus conhece todo mundo pelo nome. Ele é poderoso, Ele é onisciente. Até a quantidade de cabelo que a gente tem na cabeça Ele sabe. Não é disso que a Bíblia está falando agora, irmãos. Quando a Bíblia está dizendo, o Senhor dizendo para Moisés: eu te conheço pelo nome, isso significa intimidade. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu sou íntimo teu. Feedback do Senhor sobre Moisés. Eu te conheço pelo nome. E sabia, irmãos, que isso é importante?
Alguns estudiosos hoje em dia estão falando sobre isso, inclusive, que a gente precisa aprender a chamar as pessoas pelo nome. Isso é importante. Isso traz uma relevância na comunicação. É como se eu chegasse para o Fabrício e cumprimentasse o Fabrício. E aí, camarada, tudo na paz? Sabe qual vai ser a resposta que ele vai me dar, irmãos? Tudo na paz. Agora, se eu chego e digo, graça e paz, Fabrício, como é que você está? Só eu citar o nome dele já gera outra coisa. Ele vai dizer, graça e paz, pastor Carlos, está tudo bem. Essa semana eu cheguei numa loja, inclusive eu tenho esse costume de descobrir o nome das pessoas, de olhar no crachá para chamá-las pelo nome. Quando eu abasteço meu carro num posto de combustível, eu vou no crachá da pessoa e digo, obrigado, Gustavo. Sabe o que é a expressão da pessoa, irmãos? Ele olha com espanto para você. Estava numa loja essa semana e o rapaz me entregou uns equipamentos da Funcad. Eu olhei no crachá dele, está aqui, pastor, os equipamentos. Disse, obrigado, Lucas. Ele olhou para mim. Causa uma impressão. O Senhor está dizendo para Moisés, eu te conheço pelo nome. Eu tenho intimidade com você. Nós temos um relacionamento. Deus conhece o teu nome? Tem muita gente que Deus conhece o nome, irmãos, porque Ele é onisciente. Mas tem outras pessoas que Deus conhece o nome, porque Ele tem um relacionamento. É uma mistura de glória a Deus com misericórdia aqui, viu? Por que é que Deus conhece o meu nome? Só porque Ele é misericordioso e poderoso? Ou porque eu tenho um relacionamento com Ele? Uma vez eu ouvi um pastor contar um testemunho, bem semelhante a um testemunho que a Fernanda contou há uns dias atrás. Ele chegou numa determinada cidade, se eu não me engano, para dormir, depois de um dia corrido de trabalho, de ministração, e aquela festa pesada, irmãos. Talvez perto do hotel que ele estava, ou perto da residência, e aquela festa pesada, e ele querendo dormir, descansar, e aquele som nas alturas. Ele disse que levantou e disse assim, Senhor, quem está falando aqui é o fulano de tal, teu servo. E eu quero que esse som pare agora. Na hora que ele calou a boca, o som calou junto, irmãos. Sabe por quê? Porque tem gente que causa uma impressão no Senhor. Tem pessoas que são conhecidas pelo nome. Ele diz que enfatizou o nome dele na oração. Como se eu falasse, Senhor, quem está falando aqui é o Carlos, teu servo, e eu quero uma providência agora. E os céus, vou resolver agora, porque tem um íntimo meu pedindo. Por que é que Deus tem te atendido? Porque Ele é misericordioso ou porque Ele te conhece pelo nome? Qual a visão de Deus ao nosso respeito? Números capítulo 27, versículo 15. Vamos falar de um homem chamado Josué. Números 27, verso 15 em diante. Moisés disse ao Senhor, que o Senhor Deus, que todos dá a vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés, quem disse? O Senhor. O próprio Deus abriu a boca
e falou sobre alguém, irmãos: chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. Josué era conhecido de Deus, não porque Deus é onisciente, mas porque Josué caminhava em um relacionamento também com o Senhor, assim como o seu discipulador Moisés. Chama Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e imponha-lhes as mãos. Coloque as mãos sobre ele. Nessa situação, irmãos, o Senhor anuncia a morte de Moisés. E anunciando a morte de Moisés, surge a necessidade de um novo líder. E Moisés, conversando com o Senhor, diz: Senhor, escolha um novo líder para a nação de Israel, para os israelitas. E o próprio Deus faz uma indicação, irmãos. Olha aqui, quem está indicando, irmãos? Talvez você que está aqui já precisou entrar em algum lugar pela indicação de alguém. Entrar num recinto, entrar numa faculdade, num curso, numa empresa. E quem está indicando aqui é nada mais e nada menos que o Deus de toda a glória. Moisés, tem alguém no meu coração. Moisés, tem alguém na minha mente. Eu quero indicar e na verdade escolher um nome, Moisés. Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. Há quem diga que esse Espírito citado aqui é o Espírito de Deus. Há quem diga que o Espírito citado aqui é o Espírito de liderança, o Espírito de bravura e o Espírito de coragem. Mas algo, irmãos, poderoso aqui é que o próprio Deus identifica algo em Josué. Quando Deus olha para mim e para você, o que é que Ele identifica? Se Deus precisar levantar alguém hoje para gerar um impacto na cidade de Marabá, quem Ele vai levantar? Será se o meu nome seria citado por Deus? Será se o seu nome seria citado por Deus para realizar uma grande obra nessa cidade, nessa nação e nessa terra? Se Deus precisar fazer algo poderoso na cidade de Marabá, será se vai ser necessário vir alguém de outro país? Será se vai ser necessário vir alguém de outro estado, outra cidade? Porque não tem ninguém aqui que seja indicado pelo Senhor. Para a grande obra que Deus deseja fazer na sua família, será se Ele vai ter que importar alguém? Ou Ele pode contar com você, assim como Ele contou com Josué? Vamos falar de outro homem que causou uma impressão no Senhor, e o próprio Deus deu testemunho acerca dele. Jó capítulo 2, versículo 1 a 3. Jó capítulo 2, 1. No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também. Olha que coisa, irmãos. Os anjos foram se apresentar ao Senhor, e Satanás também foi. Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela.
Disse então o Senhor a Satanás. Quem disse? O Senhor, nesse momento, irmãos, abre a boca e dá um testemunho sobre Jó. Nesse momento, o Senhor abre a boca e dá o ponto de vista dele sobre Jó. Se fosse sobre você, o que sairia da boca de Deus? Se a conversa de Deus e Satanás fosse sobre o Carlos, o que sairia da boca de Deus, irmãos? Se a conversa entre Deus e Satanás fosse sobre a Mayra, o que sairia da boca de Deus? Vamos ver o que saiu da boca de Deus? Referente a Jó. Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Só aqui já podia parar, irmãos. Deus está dizendo algo sobre Jó. Você viu meu servo Jó? Não tem ninguém na terra como ele. Em outras palavras, ele é único. Mas Deus continuou e disse: ele é irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Deus abre a boca e dá um testemunho sobre alguém. E diz: é top demais. Me alegra. Enche o meu coração de alegria. Me dá prazer, me dá orgulho. Eu me orgulho tanto dele. Se fosse sobre mim, sobre você, irmãos, o que sairia da boca de Deus? Quer outro homem que Deus testemunhou sobre ele? Davi. Atos capítulo 13, versículo 21, 22 e 23. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Quem testemunhou? O próprio Deus. O Senhor rejeita Saul, levanta Davi e dá um testemunho acerca dele. É como se Deus traz Davi, irmãos, diante do povo e diz assim, parafraseando: Israel, essa é a minha indicação para ser o próximo rei de vocês. E eu quero falar algo a respeito desse homem. Isso é dar testemunho de alguém. A Bíblia diz que o Senhor deu testemunho sobre Davi. E diz: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Eis Israel, o seu próximo líder, Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Esse foi o testemunho de Deus acerca de Davi. Pastor, mas Davi caía, Davi errava e Davi pecava. Queridos, mas Deus sonda o nosso coração. Sabe o que atraía a atenção de Deus na vida de Davi? Davi pecava sim, Davi errava sim, mas Davi era ligeiro em se arrepender e em confessar o seu pecado. Deus não tem problema com pecado, Ele tem problema com quem não confessa o pecado. O pecado, sim, irmãos, ele traz muito prejuízo, mas se alguém peca, confessa e deixa, a Bíblia diz que alcança misericórdia.
Deus não tem problema com o pecado, Ele tem problema com quem peca e permanece no pecado. Esse não era Davi. Quando Davi caía, ele corria para os pés do Senhor em arrependimento. Quando Davi pecava, ele corria aos pés do Senhor em confissão e arrependimento. Por isso Deus testemunhou acerca dele: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Aleluia! Esse foi o testemunho de Deus acerca de Davi. Qual é o testemunho de Deus sobre mim e sobre você? O que Deus pode falar a meu respeito para alguém? O que Deus pode falar a seu respeito para alguém? Você sabe que Deus tem os seus diálogos, né? Com os seres celestiais. Deus conversa com Jesus, Deus conversa com os anjos. Tem roda de conversa lá em cima, irmãos. A prova disso é que quando Deus decidiu criar o homem, Ele disse assim: façamos. Ele está falando com alguém. Ele não está falando com Ele mesmo aqui. Ele está chamando alguém para caminhar em um projeto com Ele. Ele está falando com Jesus nesse momento. E diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus conversa com Jesus, Deus conversa com os anjos. Quando Deus está conversando com os anjos a seu respeito, o que é que Ele diz? Quando Deus conversa com os anjos ou com Jesus, com os seres celestiais a meu respeito, o que é que Ele diz? Abraão, Ele disse: meu amigo. Moisés, Ele disse: eu te conheço pelo nome. Josué, ele disse: nesse habita o Espírito. Jó, ele disse: não tem ninguém na terra como ele. Jó lacrou tudo, né? E sobre você, o que é que Deus diz? Sobre mim? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: o que é que Deus diz sobre você? Talvez você está dizendo: eu não sei não, pastor. Pois é importante saber. Talvez você não sabia, mas a partir de hoje, eu tenho que saber qual a visão de Deus a meu respeito. A partir de hoje, você tem que saber qual a visão de Deus a seu respeito. Aleluia! Então o Senhor dá esse testemunho acerca de Davi. Versículo 23, da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Mas um homem que Deus deu testemunho acerca dele, Daniel. Daniel capítulo 9, irmãos, versículo 20 a 23. O Senhor narra uma das orações de Daniel. Versículo 20 diz: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, quem? Que não é o Gabriel que estava tocando contrabaixo. Graças a Deus. Daniel está dizendo: enquanto eu ainda estava orando, Gabriel. Quem é Gabriel? Um anjo ou um arcanjo, um ser celestial. Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e me disse. Irmãos, Gabriel veio trazer um recado.
Quando um anjo vem, ele não vem dizer nada dele, ele vem trazer um recado. Diga comigo, quando um anjo vem, ele vem trazer um recado. Quem era o anjo aqui? Gabriel. Ele trouxe um recado para quem? Para quem, igreja? Daniel, irmãos. Anota aí. Trouxe um recado para Daniel. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, preste atenção. Assim que você começou a orar, houve uma resposta. Aqui a gente já entende, irmãos, que Daniel tinha crédito. Daniel tinha nome lá nos céus. O que foi que o anjo disse? Quando você começou, já houve uma resposta. Que eu lhe trouxe porque você é muito. Você é muito. Quem é que está dizendo? Gabriel. Mas ele trouxe o recado de alguém. Não é Gabriel que está dizendo, Daniel, eu, Gabriel, te amo. Não. Gabriel olha para Daniel e diz assim: ele mandou um recado para ti. Ele mandou um recado para ti, Daniel. E ele manda te dizer que você é muito amado. Irmão, você já pensou? Você recebeu um recado desse, de Deus. Herbert, Deus manda te dizer, você é muito amado. Era para sair marchando daqui para Coca-Cola. Aí alguém diz assim: pastor, é claro, Deus ama todo mundo. Olha João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O amor de Deus em João 3,16 está no atacado. João 3,16 está dizendo que Deus amou o mundo. Diga comigo. Mais uma vez. No atacado. Deus amou de tal maneira que entregou Jesus para morrer no Calvário. Mas o amor revelado em Daniel capítulo 9 está no varejo. Deus mandou um recado para uma pessoa e disse: você é muito amado. O testemunho de Deus sobre Daniel. Sabe o que é que eu entendo, irmãos? Fazendo uma leitura dessa, que tem gente que Deus abençoa e responde uma oração porque Ele é gracioso. Deus responde a oração de alguns porque Ele é misericordioso e benevolente. Mas tem outros que Ele atende a oração porque Ele tem relacionamento. Rapaz, está me pedindo tanto e eu sou tão gracioso que eu vou entregar logo. Aí Deus vai e abençoa. Mas tem outras pessoas que quando levantam a sua voz em oração, Deus diz assim: para tudo. Ele começou a orar. E eu vou abençoar, porque Ele é muito amado. Para tudo. Gabriel, chuta aí quem é que começou a orar. Ela começou a orar, Gabriel. E eu já vou abençoar. Sabe por quê, Gabriel? E Gabriel disse assim: sei, ela é muito amada. Daniel capítulo 10. Daniel faz outra oração. Sabe o que é que acontece? Gabriel vem de novo e diz: Daniel, quando tu começou, o Senhor já decretou a tua bênção. E Ele mandou te dizer de novo. O quê? Você é muito amado. Daniel capítulo 10. Leia em casa. Capítulo 9.
Gabriel traz um recado de Deus. Capítulo 10, Gabriel traz outro recado de Deus, trazendo para Daniel a visão de Deus a respeito dele. E mais uma vez eu trago a nossa pergunta da noite: se um anjo vier até nós, que recado ele vai trazer? Alguns recados estão chegando por aí, irmão. Sabe como? Te converte antes que eu te mate. Cria vergonha. Muda. Larga esse pecado. Larga essa vida. Você está entristecendo o meu coração. Mas o recado que chegava para Daniel era: você é muito amado. Em outras palavras, irmãos, um recado como esse também quer dizer: você alegra muito o coração de Deus, Daniel. Você não tem noção, Daniel, mas eu estou vindo de lá. Quando Deus toca no teu nome, Ele sorri. Você alegra o coração dele. Quantos querem receber um recado de Deus por um anjo? Diga amém. Tem certeza? Será o que é que esse anjo vai dizer para você? Será se você vai ouvir o que Daniel ouviu? Diga comigo: ainda dá tempo de ser como Daniel, muito amado. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: creia nisso. Ainda dá tempo de ser como Daniel. Amém? Você pode dar um aplauso a Jesus? Tem uma situação em Ezequiel, irmãos, capítulo 14, que Ezequiel levanta um clamor pela nação de Israel. Eu quero parafrasear essa história para você. O profeta Ezequiel levanta um clamor, um arrependimento, buscando misericórdia de Deus para aquela situação em que Israel está vivendo. E sabe o que é que Deus fala? E sabe quais os nomes que Deus cita? Essa mensagem me chama a atenção, irmãos. O Senhor cita o nome de 3 pessoas aqui. Marca aí para você ler em casa. Ezequiel 14, 12 a 16. Ezequiel 14, 12 a 16. Ezequiel está clamando por misericórdia. E o Senhor diz assim: olha, Ezequiel, nessa situação eu estou tão bravo que nem se Noé, Daniel e Jó intercedesse, eu não ia ouvir. Meu Deus. Duas coisas interessantes aqui, irmãos. Deus está aqui irado, ponto 1. Deus está aqui irado com a desobediência do povo, mas ainda assim, Ele traz um testemunho sobre 3 pessoas. Ezequiel, deixa eu te falar uma coisa. A situação aí é crítica. E nem se Noé, Daniel e Jó pedisse, eles só salvariam a si mesmos, mas eles não teriam capacidade de interceder por ninguém que eu não ia atender. Aqui também é uma mistura de glória a Deus com misericórdia, porque a situação estava terrível, irmãos, a ponto de Deus se irar e dizer: nem se amigos meus, como Noé, Daniel e Jó, pedissem, eu atenderia. Esse texto bíblico mostra a ira de Deus, mas também mostra que pessoas chamam a sua atenção através de um relacionamento. Nesse caso ele usou os 3 de uma vez: Noé, Daniel e Jó. Quando eu lembro desse texto, eu lembro do poder da intercessão, irmãos. Existe um poder na intercessão.
Deus também está falando aqui sobre o ministério de intercessão. Ele está dizendo: olha, eu ouço a intercessão de alguém por outro alguém, mas nesse caso, eu não ouviria nem a intercessão desses 3 homens. Ele está mostrando a sua ira, mas também está mostrando que alguém é capaz de ter um relacionamento com ele, de amizade, a ponto de dele ouvir essa pessoa e até mudar de ideia. Moisés alcançou isso, irmãos. Deus deu uma missão para Moisés, e Moisés disse assim: se o Senhor não for, eu também não irei. E sabe o que foi que aconteceu? Deus olha para Moisés e diz assim: então tá bom, eu vou. Diga comigo: crédito. Vamos adiante. Maria também recebeu um feedback da parte de Deus. Maria, mãe de Jesus. Lucas, capítulo 1, versículo 28. Vou ler 2 versões para você. A primeira é a nossa NVI. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Quem está falando? O anjo. E o que é que o anjo faz? Traz recado. Diga para a pessoa que está do seu lado: o anjo traz recado. Vamos ler agora em outra versão. Lucas 1, 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Isso é um feedback, irmãos. O anjo está dizendo: Maria, Deus mandou dizer para você que você é agraciada. Deus mandou dizer para você que você é bendita entre todas as mulheres. Deus mandou dizer para você que Ele é contigo. Deus mandou dizer para você que um dos maiores projetos dele na terra, Ele vai fazer pelo teu intermédio. Isso é um feedback. O ponto de vista de Deus acerca de Maria. Disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Lembra o que é graça? Beleza ou atrativo. Maria, o Senhor viu uma beleza em você. Tem alguma coisa em você, Maria, que atraiu a atenção de Deus. Tem alguma coisa em você que atrai a atenção de Deus? Será se tem alguma coisa em mim que atrai a atenção de Deus? Será se eu posso ouvir um feedback como Maria? Carlos, o Senhor manda te dizer que você é uma bênção. Gabriel, o Senhor manda te dizer que você é uma bênção. Será se nós podemos ouvir também esse feedback? Hoje, agora. Vou falar para você da penúltima pessoa que ouviu um feedback do céu. Essa pessoa é João Batista, e ele ouviu um feedback de Jesus. Lucas, na verdade, capítulo 7, verso 28. Lucas 7, 28. Jesus, falando sobre João Batista, diz: eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher,
não há ninguém maior do que João. Jesus falando sobre João, seu primo, João Batista. Eis que lhes digo, que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus está dando um feedback acerca de João Batista. Sabe por quê, irmãos? Porque João Batista, ele foi levantado para um ministério específico. João Batista, ele pregava o arrependimento através do batismo nas águas do Jordão, e ele foi levantado para preparar o caminho para o Salvador. Diga glória a Deus. João Batista foi levantado para preparar, ele foi o precursor para o Salvador da humanidade, para o Rei da Glória. Ele recebeu do Senhor, irmãos, um ministério específico, e ele viveu para esse ministério, a ponto de ouvir o testemunho de Jesus acerca dele. E por fim, eu quero falar para você do feedback e do testemunho que Jesus recebeu dos céus lá no Jordão. No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13 em diante. O Ministério de Louvor pode subir, por favor. Vamos ler juntos. Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante. A Bíblia diz: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém assim que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram. Diga comigo: os céus se abriram. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Queridos, o batismo de Jesus nas águas do Jordão por João Batista, aconteceram 3 fenômenos. Lembra do primeiro? Quem lembra? Os céus se abriram. Diga comigo. Segundo fenômeno no batismo de Jesus, quem lembra? Ele viu o Espírito descer sobre ele em forma de pomba. E houve um terceiro fenômeno. Versículo 17. Então, uma voz dos céus, de onde? Disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Em outras palavras, Deus está dando um testemunho sobre Jesus e diz: esse é o meu filho amado, que me dá orgulho. Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esse é o meu filho amado, que me alegra. Qual a visão de Deus ao nosso respeito? Quando Deus abriu a boca para falar sobre Jesus, Ele disse: me alegra muito meu filho. Quando Ele abriu a boca para falar sobre Daniel, Ele disse: muito amado. Quando Ele abriu a boca para falar sobre Abraão, Ele disse: meu amigo. Quando Ele abriu a boca para falar sobre Jó, Ele disse: não tem ninguém igual a ele.
O que pode sair da boca de Deus sobre você? O que pode sair da boca de Deus sobre mim? O que pode sair da boca de Deus sobre nós? Qual o testemunho que Ele pode dar a nosso respeito? Fique de pé no seu lugar, por favor. Diante do que você ouviu hoje, através dessa palavra, eu gostaria que você orasse. Feche os seus olhos, levante a sua voz, levante as suas mãos, adore, ore. E peça para Deus fazer de você alguém como Jó, alguém como Daniel, alguém como Maria, alguém como Jesus, que alegra o coração do Pai, que alegra o coração do Senhor. Que o Senhor possa ter prazer em pronunciar o nosso nome, que o Senhor possa ter prazer em atender as nossas orações. Levante a sua voz em oração e adoração ao Senhor.